Oi, meu nome é Aline Oliveira Santos e eu sou orientada pela professora Elisane Moraes no projeto Nanotecnologia aplicada ao tratamento de água, design computacional de nanomateriais. Bom, essa apresentação ela está dividida nos seguintes tópicos: introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão e próximos passos. A água ela é um material que ocupa 2/3 da superfície do planeta e 70% do corpo humano. E de toda a água do planeta, 97,5% é água salgada, a qual não usamos para nada. E aí tem essa tampinha, que é 2,5% que sobra de água doce. Em que dessa quantidade, quase 70% é gelo. E depois temos quase 30% que é água subterrânea, e esse de 0,3% que é o que temos usado para viver. E aí fica a questão se essa quantidade ela é suficiente. E aí a World News ela fez um mapa do mundo para 2040 e a previsão é de que teremos essa perspectiva, em que as regiões mais clarinhas elas têm mais água do que precisam para sobreviver. Laranja é o meio termo, vermelho tem menos águas do que precisa para viver, e vinho é onde chamamos de estresse hídrico. Com isso, as anomalias que a água apresenta, juntamente com o comportamento inesperado dela quando confinada em nanomateriais, são cruciais para resolver essa problemática. Nesse sentido, o grafeno ele é altamente promissor para a dessalinização de água devido à sua estrutura única, e a alta área superficial e as propriedades hidrofóbicas fazem do grafeno um excelente material para a membrana de filtração, onde a água ela pode ser dessalinizada de forma eficiente. A gente tem como objetivos desenvolver e aprender sobre os métodos da teoria do funcional da densidade, realizar um estudo teórico do cálculo de energia de adsorção em função da distância para configurações distintas entre a molécula de água e a estrutura de grafeno, empregando vários funcionais, utilizar a DFT para identificar os arranjos mais estáveis do grafeno em nanocones, visando a criação de sistemas de dessalinização e separação de gases. Para isso, utilizou-se cálculo de primeiros princípios baseados na teoria do funcional da densidade, implementado no código Siesta. As propriedades eletrônicas, energéticas e estruturais, elas foram analisadas, resolvendo as equações autoconsistentes de Conchamp. O conjunto de bases utilizado foi o dupla zeta polarizada, que é utilizado em cálculos de estrutura eletrônica, oferecendo um equilíbrio entre custo e precisão. Para descrever a interação água-grafeno, foram utilizados 6 funcionais: o BH, o C09, o GGA, o KBM, o LDA e o BV, como também a correção de erro de superposição de base, chamada de BSSE. E a equação utilizada para o cálculo da energia com essa correção é essa, que pega a energia de interação da molécula com o grafeno, subtrai a energia de interação da estrutura com o fantasma da molécula, e depois diminui a energia de interação da molécula com o fantasma da estrutura. O corte de grade utilizado foi de 300 Rai, e as estruturas de água e grafeno elas foram relaxadas até que as forças residuais elas fossem menores que 0,05 eletronvolts por angstrom. E, por fim, o grafeno utilizado ele contém 144 átomos de carbono. A princípio, selecionamos 3 orientações para a molécula de água em relação ao grafeno: DAO, com os hidrogênios voltados para baixo, H-bond, com os hidrogênios perpendiculares à folha de grafeno, e UP, com os hidrogênios voltados para cima. E, além disso, a gente considerou 3 posições distintas na estrutura do grafeno: C, que é no centro do anel hexagonal, T, sobre um átomo de carbono, e B, entre as ligações de carbono. E, a partir dessas configurações, a gente elaborou alguns pontos, os quais diversificamos as distâncias do oxigênio presente na água com relação ao carbono da folha de grafeno. Bom, para análise comparativa entre essas orientações e posições, a gente utilizou apenas o funcional C09 de Van der Waals, que apresentou uma maior estabilidade em todas as configurações que a gente analisou. E os resultados, eles indicam que a configuração mais estável é a CDAO, com energia de adsorção de menos 145 mA na distância de 3,27 angstrom. E isso ocorre porque essa configuração ela maximiza as interações de Van der Waals e as ligações de hidrogênio devido a uma proximidade dos átomos do hidrogênio da água com a superfície do grafeno, e essa proximidade ela resulta em uma energia de distorção menor, o que indica uma maior estabilidade comparada às outras orientações. E, além disso, a orientação DAO ela foi a menos energética também nas posições B e T, com energia de menos 141 mA e menos 137 mA, e esses resultados eles estão de acordo com a literatura e com o método avançado chamado CCSDT, que é mais preciso que o DFT. E na orientação H-bond, a molécula de água posicionada em T ela é mais estável que nas posições B e C, com uma diferença pouco significativa entre as posições T e P, sendo que essa última ela apresenta um ponto de maior estabilidade a uma distância menor que a P. Já na orientação UP, ao contrário da H-bond, a posição C ela mostrou-se menos energética que as posições B e T, não havendo uma diferença significativa na energia de interação entre essas últimas. No entanto, houve um pequeno deslocamento aqui da distância de equilíbrio de 3,1 angstrom em B para 3,3 angstrom em T. E aqui a gente tem as figuras das configurações estruturais do sistema água e grafeno para a orientação DAO, que foi a mais estável nas 3 posições do grafeno. E essas imagens elas permitem visualizar melhor a interação dos hidrogênios da molécula de água com a superfície do grafeno. Para essa reta final do projeto, a gente vai realizar o cálculo de energia de distorção para um grafeno com defeito do tipo vacância, onde a gente removeu aqui um átomo de carbono, e nosso objetivo será avaliar se a distorção de água no grafeno com vacância é mais eficaz do que no grafeno pristino. Aqui estão as referências utilizadas. Nossos agradecimentos à UFBA, ao LNCC, FAPESB, Instituto de Física, INCT e PIBIC UFBA por permitir a realização desse projeto, por tornarem possível.
E, nosso muito obrigada pela atenção.